uma instituição que preza pelo caráter e pela retidão moral. A denúncia é grave. Você está observando que aí nós estamos falando da fachada do Hospital da Polícia Militar. Há acusação de que dentro desta instituição, um verdadeiro centro de escândalo sexual estaria acontecendo. A nossa equipe teve acesso a depoimentos de vítimas e de policiais militares suspeitos de assédio dentro do Hospital da Polícia Militar aqui na capital. É uma reportagem exclusiva da repórter Beatriz Frenner. Atenção, gente, que o assunto é muito sério. O começo do estágio é tudo muito tranquilo, mas depois começou as investidas, as passadas de mão, quando a gente estava sozinha numa sala. O caso de assédio que essa mulher relatou aconteceu quando ela menos esperava, em um lugar que deveria ser seguro, dentro do Hospital da Polícia Militar do Paraná, em Curitiba. Ele perguntou se eu não queria sair com ele, com mais uma soldado que trabalhava no hospital. E eu falei que não, que na minha entrevista eu deixei claro que eu era casado. Pelo menos 4 mulheres apresentaram denúncia ao Ministério Público. O documento tem o depoimento de 13 testemunhas. Nós tivemos acesso exclusivo a esse conteúdo, o que dizem as vítimas e também os acusados. São casos de crimes sexuais, assédio, ameaças. As vítimas seriam sempre mulheres jovens, estagiárias do hospital. E o principal acusado, um capitão da Polícia Militar, que não agia sozinho. Uma soldado da PM também foi denunciada pelo Ministério Público. Todas as vezes que eu via ele, eu já mandava mensagem pro meu namorado, eu mandava mensagem pra alguém, tipo, cara, ele tá vindo aqui, eu não sei o que vai acontecer comigo, entendeu? Essa jovem conta que as insinuações começavam já na entrevista de estágio. O capitão da PM desempenhava uma função de chefia no hospital. Ele era o responsável pelas contratações. De acordo com as denúncias, durante as entrevistas, o capitão classificava as candidatas com estrelas. Um ranking que seria baseado na aparência física das jovens. Essa garota era menor de idade quando foi vítima do assédio. Ela foi para a entrevista de estágio acompanhada da mãe dela. Ele saiu da sala que a gente estava em reunião e daí ele perguntou se aquela pessoa que estava lá fora era minha mãe. E daí, quando ele voltou, ele viu que era minha mãe e falou assim pra mim: ai, parabéns, você vai sempre ficar bonita igual ela. E ele me avaliou como 3 estrelas. Ele disse que gostou muito de mim e que tinha algumas outras meninas, mas ele tinha gostado mais de mim. O capitão da PM não negou o fato. Esse é um trecho do depoimento do denunciado. O material obtido com exclusividade tem 1h30 de duração. O oficial confessa que fez o comentário e que considera isso como um elogio. Posso ter falado, não lembro exatamente. Se aconteceu isso, ó, sou bem bonito, tá? Então você tem geralmente as filhas ficam com umas mães, ponto. Isso começa fazendo elogio à mãe. É gentil, né? Sem nenhuma conotação, nada. Não só pessoalmente, as insinuações também teriam sido feitas por mensagens no celular, enviadas pelo capitão para as estagiárias. Os prints servem como prova e foram anexados ao processo. Aconteceu com a mesma estagiária menor de idade. Esses prints mostram mensagens enviadas pelo capitão para o celular da adolescente. Ele escreve: "Que foto linda!" e manda um emoji de uma expressão com corações. A adolescente se incomoda e apaga a foto do perfil. Na sequência, a menor tenta alertar o PM e envia uma mensagem dizendo: "Me senti desconfortável. Acho que temos que ter um contato profissional." Ele responde: "Mas sempre será assim." No depoimento para a corregedoria da PM, o capitão se explica de outra forma e culpa até a vítima. Hoje apaixonado. Hoje eu lembro que hoje eu não sei qual que é esse emoji, mas eu lembro que uma certa vez ela falou, eu falei da foto dela, ela pegou e tirou. Aí eu falei: olha, fica tranquilo, eu tenho filho na tua idade. E daí eu vi que por esse comportamento dela, eu até nem falei mais com ela, sabe? Eu me afastei totalmente porque eu vi que ela podia ter interpretado alguma coisa da forma errada. Depois daquilo, ele nunca mais, tipo, ficou assim, uma semana assim, sem falar comigo, né? Porque eu acho que ele tinha entendido que eu não queria, né? Quando eu voltei a ficar sozinha,
porque eu tinha ficado um tempo com as meninas, né, na salinha. Ele veio de volta me cumprimentar com um beijo no rosto. E a principal, assim, coisa que eu vi que aquele contato não era normal, carinhoso, era porque ele não fazia na frente de outras pessoas. A soldado que foi denunciada junto com o capitão, também por assédio sexual, era enfermeira da unidade. A militar teria abafado as denúncias feitas internamente pelas vítimas. Como uma mulher, eu achei que poderia buscar mais força. E aí ela me disse que já sabia do que acontecia, já tinha falado para ele parar de fazer isso ali dentro. Deu a entender que ela já sabia que isso acontecia muito antes com outras pessoas, mas que o caso nunca tinha sido aberto, nunca tinha sido resolvido. A soldado da PM também nega todas as acusações de assédios sexual e moral e confessa que até se aproveitou do acesso ao sistema da Secretaria de Segurança Pública para puxar a ficha de uma das candidatas. Por isso, ela também responde ao crime de violação do sigilo funcional. Quando a senhora disse que teve que entendeu necessário consultar os dados da no sistema acesso intranet. Qual que é o objetivo mesmo? Era porque ela tinha tatuagem e vocês queriam saber se ela tinha antecedentes, seria isso? A gente se perguntou, né? Falou assim, olha, acho que ninguém mais vai fazer isso, ela tem um monte de tatuagem, ninguém pesquisa, vamos fazer uma pesquisa só para ver os antecedentes dela. A gente não sabe com quem a gente está trabalhando aqui do lado. E por que a senhora fez uma nova consulta acerca dos dados dela no dia 31 de dezembro? Eu estava na cidade de Guaratuba e o investigador me pediu o endereço, visto no meu interesse de representação, ele me pediu o endereço dela. As denúncias só vieram à tona quando outro militar ficou sabendo dos fatos. E mais funcionárias do hospital relataram situações envolvendo o capitão. Ele teria sido flagrado com uma estagiária no colo e até saindo do banheiro com uma outra funcionária. Também, no ouvido, ela disse que no segundo ou terceiro dia que ela estava trabalhando, estava sentada no computador, o senhor chegou por trás, deu um beijo no pescoço dela e falou: bom dia, minha morena linda. Isso não procede. O que houve, eu já explicitei para o senhor, e vai vir a blusa e nos autos. Tudo que aconteceu foi consensual, né? E não houve nenhum assédio. Você tirou coragem para conseguir falar tudo isso, fazer essa denúncia? Eu não sei, na verdade. Foi porque eu vi a outra vítima sofrendo e não poder fazer nada. Ela contando para soldado e a soldado só espalhando o que estava acontecendo e não fazendo nada. Todos os casos teriam ocorrido entre abril de 2021 e outubro de 2022, mas só vieram à tona neste ano. Antes disso, vários policiais que teriam conhecimento da situação permaneceram em silêncio. A soldado denunciada, que também seria cúmplice do capitão, passou a criticar ele somente depois da polêmica. Ela diz que também sofreu ameaças do capitão. Ele estava com a arma no coldre, assim, e ele pegou e falou: que história é essa de você sair falando tudo pro cara lá? Eu falei: que cara? Ele falou: não, eu já sei tudo que você falou com ele e depois a gente vai conversar sobre isso. Aí no outro dia, quando eu cheguei no ambulatório, ele me empurrou na parede, assim, com o braço, assim, e ele falou assim: e cuidado que eu posso acabar com a sua vida. A soldado ainda denuncia o coronel do hospital da PM. Ele pegou e falou assim: você tá gravando? Eu falei assim: não. Aí na outra sala, que era a última do corredor, assim, ele pegou e falou assim: sobre os fatos que você me contou ontem, você tem certeza que você viu? Eu disse que sim. Após a denúncia, o capitão foi transferido para outra cidade. Chegou a ser preso durante as investigações, mas foi solto e responde em liberdade. Hoje, os dois estão afastados dos cargos. Mesmo que você não vá resolver, não vai ser ouvida, é muito importante denunciar para que esses casos cheguem na mídia, cheguem para todo mundo, que todo mundo possa saber quem são as pessoas que estão representando os papéis tão importantes na nossa sociedade, né? São crises de pânico que eu tenho de, às vezes, estar em casa sozinha e pensar que eles podem entrar na minha casa. Ou de eu estar saindo e pegarem a minha família. Eu sei que não são todos os militares que são assim. A gente teve assistência de militares que deram a cara dele a tapa por conta da gente, por saber que realmente acontece isso. E a minha carreira vai continuar, mas infelizmente é uma coisa que pesou muito.
Os advogados do capitão da Polícia Militar responderam por meio de uma nota que o processo corre em segredo de justiça e que o único elemento de acusação contra o policial são prints de conversas de celular que não teriam sido periciados e que, segundo os advogados, não provariam absolutamente nada com relação à acusação. A nota continua dizendo que alguns policiais da Polícia Militar teriam mentido durante o processo e que as mulheres que afirmam terem sido vítimas que teriam mandado mensagens de cunho sexual para o capitão da Polícia Militar. O documento termina reforçando que espera que o policial seja absolvido dos crimes pelos quais foi denunciado pelo Ministério Público. Em nota, a Polícia Militar disse que está apurando com rigor as denúncias de assédio sexual e moral dentro do hospital da Polícia Militar e que tudo foi encaminhado ao Ministério Público e agora segue sob análise da Justiça. A polícia reforça ainda que não compactua com qualquer desvio de conduta e não vai repassar mais informações porque o caso segue sob segredo de justiça. Nós também ouvimos, gente, a soldada que denunciou o crime. Você vai acompanhar agora uma entrevista exclusiva. Seriam vítimas do assédio sexual, da perseguição e de ameaças. Veja aí. Na entrevista, a soldado denunciada por assédio sexual e violação do sigilo funcional refuta todas as acusações. Ela é apontada por uma das vítimas por ter supostamente abafado as denúncias contra o capitão. A soldado disse que informou outros policiais sobre o caso, mas que achava ideal que a situação tivesse sido resolvida internamente. Eu nunca fui chamada por nenhum superior meu para conversar sobre absolutamente nada disso. Não poderia ter sido realizada uma sindicância interna, poderia ter esclarecido isso a nível do hospital mesmo. Em um áudio gravado pela estagiária, a soldado diz saber de muitos outros casos envolvendo o capitão e que até outras militares pediram o desligamento do hospital por causa de assédio. Eu, como mulher, eu me sinto na obrigação. Aconteceu com outras pessoas, sabe? Citaram 1 milhão de outros casos que eu nem sabia que tinha acontecido. Gente que pediu para sair daqui, inclusive militar, sabe? Durante a entrevista, ela explicou que as situações teriam acontecido antes dela entrar no HPM. Existiram outros casos, supostamente de assédio, porém eu não trabalhava no hospital naquela época. E outras 2 pessoas envolvidas em supostas situações de assédio também que estão no processo, que eu conheci, mas eu não tinha nenhum tipo de convivência, não eram do meu setor, era totalmente alheio a mim. Casos de assédio moral não foram oficializados na denúncia, mas uma das estagiárias que deu entrevista exclusiva à RIC TV relatou que sofreu esse tipo de violência por parte da soldado. Ela disse que teria sido perseguida e duramente criticada pela policial depois de ter feito as primeiras denúncias contra o capitão. Também era obrigada a executar serviços que não faziam parte do trabalho dela, como uma espécie de retaliação. Eu, principalmente como supervisor, eu tinha obrigação, né, de chamar a atenção dela quando ela realizava alguma atividade indevida, quando ela realizava atividades acadêmicas no horário de trabalho, eu cobrava a realização de atividades que cabiam a ela. Então, certa vez eu solicitei a limpeza de um carrinho de emergência e ela não limpou, dizendo que isso não era obrigação dela. Porém, existe uma resolução no Conselho Regional de Enfermagem do Paraná dizendo que é sim atribuição do enfermeiro a limpeza e a conferência do carrinho de emergência. A soldado denunciada também responde por violação do sigilo funcional contra essa mesma estagiária, por ter acessado o histórico e também os dados da jovem no sistema da Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Foi juntado no processo que a primeira busca que eu fiz no nome dela foi no dia da contratação dela, visando a segurança, a minha segurança e a de todos que trabalhavam ali, porque não existe um setor dentro do HPM que fizesse uma busca por antecedentes criminais. A segunda busca foi realizada quando eu confeccionei um boletim de ocorrência na delegacia da calúnia e da difamação dela, né? Ela atribuía um crime a mim que eu não cometi e me difamava por todo o hospital. E nesse momento, o investigador que fazia o boletim de ocorrência, ele me perguntou o nome completo dela. Essa busca relacionada aos antecedentes criminais no momento da contratação, ela é um padrão dentro do hospital? Todas as estagiárias passavam também por esse tipo de... Eu fiz de todas as estagiárias que eu contratei. A denunciada também negou qualquer tipo de envolvimento com o capitão,
mesmo uma das vítimas relatando que ele mencionou o nome da soldado em um convite para sexo a 3. E no próprio depoimento, ela diz que o convite só partiu dele e que a minha relação com ela era estritamente profissional. E ela diz que existem conversas no WhatsApp em que ele envolve o meu nome nesse convite, só que ela nunca apresentou nenhum tipo de prova. O que você acha que pode ter influenciado, se isso de fato ocorreu, o capitão a ter utilizado o seu nome num convite como esse? Não, essa é a minha maior dúvida, eu não faço ideia. Por fim, a soldado permanece negando todas as acusações e fala sobre comportamentos gerais no ambiente de trabalho do HPM, além do histórico do capitão também denunciado no mesmo processo que ela. A própria direção do hospital diz que ele tinha uma fama, né, de ser galanteador, de elogiar e tudo, porém, nunca foi dirigido dessa forma a mim. E nunca chegou ao meu conhecimento como chegou, né, quando a estagiária menor ali me disse. Estou na PM tem 10 anos, na HPM eu fiquei por 2 anos, eu tive várias estagiárias, várias pessoas subordinadas a mim, e nunca houve nenhum tipo de queixa, nem dessa natureza, nem de qualquer outra. Com denúncias desta gravidade, o jornalismo da RIC TV Record tem que fazer a cobertura com toda a responsabilidade, ouvindo aquele que denuncia e ouvindo a defesa daqueles que são denunciados. À medida que a justiça avance na investigação e dê uma palavra final, nós traremos aqui o resultado. Pode ter certeza disso.